Bom dia, esta é a vista do nosso Airbnb ao pé de Dole em Redizan. O Yaris, como se pode ver, ficou na garagem Estrela, mas ao menos não ficou no meio da estrada. Às vezes está tudo em ordem e vamos seguir viagem, que mais logo já vamos dormir a Angoulême. Qualquer coisa como 500 km ou 550. Manco! Cá estou novamente a mostrar-vos aqui o teto fantástico do Yaris. Estamos numa D970 e qualquer coisa, 976 penso eu. E a ideia é daqui a uns 50 km ter gasolina. A ver se é um bocadinho mais barata do que meter na Alemanha, quem diria. Eu à procura de meter gasolina mais barata na França que na Alemanha. Uau! Não sei que carro era, mas uau! Estamos a voltar para trás porque houve aqui uma coisa que nos chamou a atenção. Yep, isto mesmo. Bem, é uma espécie de mini sucata, está ali um Passat antigo, já estou a ver, está um Jetta da segunda geração, um Golf da segunda geração também. Aqui está isto é um Ascona? Parece um Ascona. Ali à frente não consigo perceber bem que Renault é aquele. Está ali mais um Golf 2, outro Golf 2, outro Golf 2. Gosto muito daquelas matrículas por acaso, com um fundo assim cinza escuro e com o resto branco. Uma carrinha Golf 3, uma Citroën C33, 39 RT, exatamente. Suponho que seja a sucessora da HY, exatamente. Sinceramente, duas coisas que até mais me chamaram a atenção estranhamente foi aquele Passat lá ao fundo, o branquinho, com os bancos e afins todos à volta. Já está ali em Ibiza, está lá à frente outra carrinha Golf 3, assim mesmo ao lado da estrada, não era uma coisa que estivesse à espera de encontrar. Pronto, já está cheio, agora é que vamos ver realmente se as coisas batem certo. Eu testei com SP Samplomb 95 E10, isto pode ter 10% de etanol, acho que é uma coisa que em Portugal não há, vamos ver se nota alguma diferença no comportamento do motor, espero que não. A típica baguete francesa. Um cafezinho. Na verdade, estas baguetes não são do Intermarché, são de uma boulangerie que por acaso faz parte aqui do estabelecimento. São muito boas. Ninguém faz baguetes como os franceses. Há gente que não sabe estacionar bem em todo o lado, como é evidente. Estamos alguns na A6 em direção a Moulins. Fizemos um pit stop no tal Intermarché de Chalon-sur. Depois deixo aqui em baixo o resto do nome. Deixamos o depósito, já comemos as nossas baguetes e damos conta que ainda nos faltam 5 horas e pouco, o tal trajeto já era 6 horas e meia e portanto agora é sempre a andar. Na A6 o limite pelo menos para já é 110, do que estou a ver, também não me apeteceria ir a muito mais do que isso. A seguir à sucata, que já viram, ainda encontrei mais alguns carros interessantes, típicos de filas francesas, por exemplo o Citroën XM e outras coisas que se calhar em Portugal já não se vão ver, não vi nos primeiros, já não é fácil em certos sítios. Uma C15, novamente sempre a C15, uma Peugeot já não sei se era uma 505, coisas deste género. Agora claro que em autoestradas e afins vemos carros mais recentes, isso é normalíssimo em qualquer sítio. Vamos tentar aproveitar aqui estes quilómetros de autoroute. Algo que se chama autoroute na mesmo não tendo peagens, as portagens. Sim, vamos assumir que sim, vamos
viajar aqui mais um bocadinho, comer mais uns quilómetros, que é para termos margem para fazer pelo menos umas paragens e esticar as pernas. Não vai dar para ver grande coisa hoje, só se for mesmo em Angolema, dar uma voltinha à noite. Temos que estar em Portugal até quinta-feira à noite. Se der para ver alguma coisa, deu. Se não der, o que importa é chegarmos inteiros e com o carro. O Yaris está agora a fazer média de 5,5. Queria ver se consigo baixar para os 5.4, mas não vai ser fácil. Aliás, o ali um trouxe até que subir para os 5.6 e depois é que voltou a descer. Não sei até que ponto é que este computador de bordo será muito fiável, mas também não me custa admitir que sim, que seja este o consumo. Ainda só consumi um tracinho de gasolina e por este andar só precisamos de meter gasolina depois de Angolema, mas tudo depende também dos postos que apareçam, porque quero chegar com um depósito quase vazio à Espanha, onde é muito mais barato. Aproveito para dizer que a buzina deste carro é absolutamente ridícula. Ora vejam. Eu acho que ninguém leva isto a sério. Mais depressa ponho a ponto morto e acelero para eles ouvirem o 3 cilindros a roncar do que propriamente buzino, porque a buzina disto não presta. Também é impressionante aquilo que uma versão base traz hoje em dia, não sei se já disse antes, mas para bater um bocadinho mais no ceguinho. Antigamente, quando era base, era mesmo base. Era literalmente 4 rodas, um volante, uma chave para entrar no carro e para pôr trabalhar e muitas vezes mais uma chave para a mala e uma chave para o depósito de gasolina, não esquecer isso, e pouco mais. E muitas vezes, para fazer diferenciação, falávamos de coisas realmente importantes, por exemplo, o ar-condicionado, que se calhar até era visto como um luxo em certos carros. Aqui estamos a falar de uma versão base em que, de facto, há coisas que não tem, que as versões do topo têm, mas mesmo assim, numa versão base, já temos os comandos no volante, já temos os vidros elétricos, já temos o rádio com auxiliar e com USB, temos, obviamente, airbags aqui, cortina, não só os laterais, e, obviamente, temos um de joelho também, diga-se de passagem. Não temos com outras rotações, mas temos o avisador. Acho que de qualquer das formas é aquela coisa que se nota mais. E como hoje em dia é tão prevalente na indústria ter rádios touch ou rádios maiores e até cores, essa é uma das coisas que diferencia também este carro, ainda que tendo o auxiliar e a entrada USB, é um rádio com um aspecto mais normal. É um rádio que estaria bem num carro com mais 10 anos, por exemplo. De resto, muito francamente, para um carro, para uma versão base, acho que está muito bem equipado. Não temos acima de tudo, são, lá está, esses itens que eu estava a dizer, a nível de, nem é tanto conectividade, mas é o multimédia, e não temos a parte estética, a parte do embelezamento que outros têm. Os puxadores por fora são pretos, os retrovisores são pretos, aquele frisezinho na tampa da mala por cima da matrícula é preto, não tem jantes de liga leve, não tem aquele acabamento na grelha que alguns Yaris têm, mas muito francamente isso a mim não me incomoda. É uma maneira de diferenciar e de tentar, obviamente, passar os clientes para o modelo seguinte, que deverá dar mais dinheiro à empresa. Este carro, mesmo sendo uma versão mais básica, tem exatamente aquilo que é necessário para um carro destes fazer o seu trabalho, que é levar-nos de um ponto para o outro e ser um carro relativamente cómodo e fácil de usar às voltas da cidade. E mesmo aqui vai cumprindo, apesar de estar na metade dele. Finalmente apareceu a primeira subida de autoestrada em que quinta a fundo a 110 e não estava a ser fácil manter o ritmo. É normal, estamos a falar de um 1000 que acho que nem a 100 Nm binário chega, binário máximo. Paramos numa áreazita de serviço, uma área que não tem WCs, deve ter lá o restaurante e deve ter lá o WC, portanto não tem os outros públicos. Tirando isso, bastante grande, não é comum vermos áreas assim em Portugal. Estamos neste momento a 1 hora e pouco do sítio onde vamos meter gasolina. Vamos meter gasolina no Intermarché de Conflans, acho que é assim que se chama. O Intermarché dos sítios onde a gasolina é mais barata, daí também a preferência, e aproveitamos sempre por obras de ser lá. Se nos 2 primeiros dias gastámos um bocadinho mais dinheiro em pequenos almoços e lanches e não tanto em almoços e jantares, sempre foram coisas leves, mas foram fora, não foram compradas no supermercado. Agora no resto da viagem, tendo nós de fazer quilómetros e também para tentar conter um bocadinho os custos, vamos um bocadinho mais aos supermercados. Depois dessa paragem teríamos até à fronteira, isso já fica para o dia da manhã, hoje a
chegar até Angoulême. Temos até à fronteira mais ou menos 400 km. Ao fim desses 400 km da fronteira e meto gasolina então na Easy Gas, que deve ser um bocadinho mais barato, deve ficar na casa de 1,25€ por litro. Aqui ficou na casa de 1,47€. Já não falta tudo, devemos chegar a Angoulême por volta das 6h45, 7 horas. Por aqui, ao contrário do que acontecia na Alemanha, pelo menos na zona da Alemanha onde estivemos, são 4h30 e ainda está bem de dia. Na Alemanha também ainda havia alguma luz, mas era muito mais cinzento. Parecia sempre muito mais tarde. Aqui também calculo que lá para as 5h30, 6 começa a ficar escuro, mas isso é normal em quase qualquer sítio no inverno. São 2 cavalos aqui em pleno parque do Intermarché de Conflans, mas como estou uma bosta, não consegui apanhar. Ainda tinha uns bons quilómetros de autonomia, aliás, mas vamos já abastecer aqui para não nos chatearmos durante o dia da manhã. Já podemos ir até San Sebastián, em vez de meter logo a Iruna, afinal vou andar mais um bocadinho. Ora, 122.146 e no parcial temos 912.6. Depois em casa faço as contas. E já está a ficar um bocado de noite.